Carol, para que a galera acompanhe aqui o nosso raciocínio e entenda onde que a gente quer chegar com essa história de Bitcoin sendo a nova renda fixa, vamos começar esse papo contextualizando o que é a renda fixa e qual é o problema desse tipo de investimento hoje em dia. Tudo bem, Carol? Oi, Cacá, tudo bom? Tudo bom para todo mundo que está nos assistindo? Esse título ele é uma provocação, né? Porque estão surgindo mecanismos de incluir Bitcoin como base de uma nova renda fixa. E é por isso que a gente trouxe isso, né, Bitcoin, a nova renda fixa. Não que o Bitcoin tem rentabilidade, não que ele está num preço fixo ou numa valorização fixa, mas só para, então, a gente separar, então, os conceitos que a gente vai trazer aqui e o que está acontecendo com o Bitcoin, onde que ele está sendo inserido, as propostas de inserção dele que estão surgindo agora. O primeiro ponto é o que tu me perguntou, né, tá? O que é a renda fixa? Renda fixa é uma classe de ativos que tem pelo menos parte da sua rentabilidade fixa, travada. Então a pessoa sabe com antecedência mais ou menos quanto que aquele ativo vai valorizar num X período de tempo. Então os mais clássicos são tesouro direto, alguns ativos bancários, alguns que acompanham a inflação e mais algum jurinho ali de previsão de rentabilidade que é fixado, que é o componente fixo desses ativos. E aí, o que está acontecendo ao longo dos últimos anos é isso aqui que eu vou botar aqui na tela, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Então, esse gráfico aqui ele nos ajuda a acompanhar o que tem acontecido ao longo do tempo, tanto com a renda fixa brasileira, tanto com as métricas de inflação monetária e de preços ao consumidor. E por que que Bitcoin está sendo a base da nova renda fixa? Aqui em vermelho a gente tem o M2 brasileiro, a base monetária, o quanto o Banco Central brasileiro imprimiu de dinheiro desde 2019, nos últimos 5 anos, aumentou 128% a base monetária brasileira. Em roxo, a gente tem o índice de inflação, os dados do IPCA, né, o índice de preços ao consumidor. E em verde, a gente tem o Fixa 11, que é um ETF na Bolsa Brasileira, é um ativo que ele replica o retorno, a rentabilidade, a performance da renda fixa, da média da renda fixa no Brasil. E se a gente olhar esse gráfico, o que a gente acompanha? Esse ativo, Fixa 11, ele não compensou nem a inflação de preços aí nos últimos meses, inclusive nem ali ao longo de 2022, e muito menos o quanto o Banco Central brasileiro diluiu o poder de compra através da impressão de dinheiro. E por que Bitcoin está sendo cogitado a ser inserido nas rendas fixas de vários emissores globais, né? Justamente por isso, a renda fixa tradicional, ela tem perdido não só para a inflação de preços ao consumidor, e principalmente da inflação monetária, que é o quanto as moedas localmente e globalmente estão perdendo valor, porque os bancos centrais no mundo todo estão imprimindo dinheiro adoidado, né? Então, o que a gente está acompanhando e por que eu resolvi trazer isso também? Porque a gente está vendo dois campos de ação. Empresas emitindo renda fixa, espécie de renda fixa apoiada em Bitcoin e alguns tipos de empréstimos apoiados em Bitcoin. E agora, uma proposta que surgiu essa semana para o governo americano criar os Bit Bonds, que são os títulos, como se fosse o Tesouro Direto americano, com inserção de Bitcoin nessa estrutura de ativos. Então, acho que a gente vai... Esse foi um resumo para a gente explicar esses dois movimentos que estão acontecendo, da Strategy e também dos Bit Bonds nos Estados Unidos, que para mim são cases de como que o mundo vai replicar um novo modelo de renda fixa, e como o Saylor falou, Bitcoin ele está reconstruindo, ele vai reconstruir todo o funcionamento do sistema bancário. Mas, enfim, Cacá, era esse ponto, assim, não sei se ficou algo para explicar sobre renda fixa que eu não tenha explicado, que tu acha que eu poderia melhorar também, pode comentar aqui. Tu trouxe, Carol, uma coisa muito importante, que é um aumento da dívida, que tu trouxe ali um dado sobre a impressão de dinheiro, isso não acontece só no Brasil, isso acontece em diversos países, e tu trouxe também, justamente, que os investidores estão perdendo, os investidores perdem para a inflação monetária. Mesmo investindo, eles acham que eles estão acompanhando, né, um ganho, mas, na verdade, eles estão perdendo. Agora, o quanto é relevante a renda fixa no mundo? Ficou faltando a gente trazer esse dado, Carol, que eu sei que tu tem na ponta da língua, porque tu já fez vários vídeos fazendo contrapontos da renda fixa com Bitcoin, o quanto esse tipo de investimento é relevante no mundo, quantas pessoas realmente colocam grana, o quanto tem de grana em renda fixa globalmente? Bom, essa pergunta ela norteia muito a discussão aqui, porque a renda fixa aí está dentro dessa categoria os títulos de governos, muitos dos títulos de governos, né, que são os bonds e os treasuries. Aqui no Brasil, o Tesouro Direto de curto e longo prazo. E
Tem até um gráfico que eu vou mostrar aqui depois, quando a gente entrar na discussão do Saylor, da Strategy, que mostra que existe cerca de 900 trilhões de dólares em ativos no mundo, né, diversificado. E desses 900 trilhões de dólares, 300 trilhões de dólares estão em bonds, que seriam o representante à renda fixa. Por quê? O mundo hoje se apoia nos títulos de governos, nos ativos livres de risco, que tem garantia de que o governo vai pagar depois. Tanto que a galera replica muito isso aqui no Brasil, né? Que é muito difícil o governo quebrar. Só que não é, já aconteceu várias vezes ao longo da história. É um risco que não pode ser desprezado. E se tem estudado muito sobre como o Bitcoin pode, de alguma forma, ser uma esponja de liquidez, e conforme a perda de confiança nesses players, tanto bancos quanto governos, começa a aumentar, e tem aumentado, a gente tem visto aí crises econômicas, crises bancárias, guerras, rumores de que, por exemplo, o governo americano não vai conseguir pagar a dívida que entrou em movimento exponencial e o total já está em 36 trilhões de dólares. Essa quebra na confiança de que os governos vão conseguir manter a economia estável, entre aspas, por tempo indeterminado, está se quebrando. A gente está observando que eles tentam manter essa sensação de estabilidade e segurança econômica, mas imprimindo dinheiro, diluindo a moeda, diluindo quem usa as moedas governamentais, e isso impacta em todo mundo, principalmente nos mais pobres, mas também quem tem ativos que não compensam essa diluição monetária também acaba sendo afetado, e isso acaba quebrando o centro do sistema financeiro, que é a confiança nesses players, a confiança de que o governo vai pagar os juros que eles dizem que vão pagar e que não vão dar calote para quem emprestou dinheiro para eles, para os investidores. Então, tem 300 trilhões de dólares vou mostrar aqui a tela, acho que vai ficar bem mais fácil de ver, tá? Deixa eu só tirar essa tela que tá aqui e botar uma outra. Depois eu vou aprofundar nessa thread, que é bem interessante, vai basear o que a gente vai trazer aqui, que é a proposta do Saylor, que ele lançou essa semana, mas é isso aqui que eu tô falando, ó. Atualmente, no mundo, existe cerca de 900 trilhões de dólares em ativos globais, 300 trilhões estão em bonds, o que poderia ser considerado renda fixa, e 330 trilhões em real estate, que é imóveis. Então, olha como a maior parte, né, 1/3 da riqueza global está parada em ativos considerados de renda fixa. Então, é muita coisa. É uma classe de ativos gigantesca. E Bitcoin está aqui nesse quadradinho laranja. Ele tem 2 trilhões de market cap, de liquidez global apoiada nele. Então, existem várias teorias que mostram que Bitcoin, ao longo do tempo, conforme ele for crescendo e adoção, ele já está crescendo, a gente já está vendo ele ser considerado uma reserva de valor por governos, por bancos, algo que está se acelerando muito. Ele tende, ao longo do tempo, a absorver parte da liquidez de várias classes de ativos. A gente já mostrou isso várias vezes, não vou me repetir aqui, mas em cinza, aqui nesse quadrado cinza, dá para ver o tamanho da considerada renda fixa no mundo hoje, o quanto está parado nela, ainda acreditando nessa confiança de que esse tipo de ativo vai conseguir compensar a inflação, que vai ser pago, que as pessoas vão conseguir ter retornos acima da diluição monetária, quando na verdade a gente está vendo que pelo menos aqui no Brasil não tem. Bom, tu citou agora há pouco o Saylor, Carol. O que o Saylor tem a ver com essa estratégia de Bitcoin se tornar uma nova renda fixa? Boa. O Saylor, ele anunciou essa estratégia aqui, ó. A emissão de ações, a STR, que são ações preferenciais perpétuas, e ele vai levantar 21 bilhões de dólares para comprar Bitcoin. E se a gente for olhar nos treasuries da MicroStrategy, eles têm hoje cerca de 40 bilhões de dólares em Bitcoin, quase 500 mil Bitcoin. Eles vão levantar quase metade do que eles têm agora para comprar 262 mil Bitcoin. Isso é, enfim, quase metade do que eles têm agora já acumulado. Então, com essa queda, eles aceleraram muito a agressividade do acúmulo que eles querem ter. Só que para isso, ao invés de emitir mais ações normais, ordinárias, que é a MSTR, eles vão emitir a STRK, que são essas ações preferenciais. E qual que é a diferença, né? Essas ações preferenciais, ele consegue travar a rentabilidade que ele vai oferecer e como que as pessoas vão poder converter no futuro. Eles vão poder converter em dólares ou converter em MSTR, que é a ação ordinária. Ou seja, ele está gerando o que ele chama de Bitcoin Yield. E para explicar melhor qual a intenção do Saylor por trás disso, tem uma thread do Jesse Myers, que era o antigo Croensus, quando ele era OPSEC, que é onde eu estava mostrando antes, e essa thread explica muito bem, vou compartilhar aqui o que ele está falando, sobre qual é a intenção do Saylor ao emitir essas ações e numa quantidade tão grande, tá? Então ele fala aqui que o Saylor, ele tem agora 499 mil Bitcoin, num preço de 80 mil dólares atual, e que
ele quer, com essas novas ações que ele está emitindo, os 21 bilhões de dólares, ele quer adicionar mais 262 mil Bitcoin ao seu caixa, potencialmente, né, nesse preço atual de 80 mil dólares. Nisso, ele quer aumentar em 52% o Bitcoin Yield, que é um termo cunhado agora pelo Saylor, que significa que quanto mais Bitcoin uma empresa tem, mais valiosas as ações dessa empresa se tornam. Que é o que a gente tem visto acontecer com as ações da MicroStrategy, né, ao longo de 2020 e até agora. Quanto mais o Saylor acumulou Bitcoin, maior foi o valor das ações da MicroStrategy. Tanto que desde dos anos 2000 até agora, as ações tiveram um pico lá no início dos anos 2000, ficou em linha reta, e quando o Saylor começou a acumular Bitcoin, deu um pico nas ações da MicroStrategy, começou a subir e acompanhar justamente a valorização do Bitcoin ao longo do tempo. Ele pontua aqui, né, os pontos da proposta, que eu até já mostrei aqui na versão do site, mas tem aqui a mesma versão PDF. E aí tem uma parte muito importante aqui desse levantamento, né? Porque eles projetam que a ação ela tem um preço de face de $100 por share e uma geração de dividendo de 8% anualmente. E que, quando essas ações chegarem no valor de $1.000 por ação, ou excederem esse patamar, pode ser convertido em MSTR, que são as ações ordinárias. Ou seja, ele está criando uma renda fixa a partir das ações dele, usando o Bitcoin para ancorar valor. Então, esse é o ponto em que ele consegue, a partir de um ativo que é fundamentalmente fixo e previsível, e que tem tido um KGR que tem sido constante, no pior dos cenários, ele está conseguindo emitir ações e conseguir oferecer um dividendo fixo ao longo do tempo. E é por isso que a gente está falando aqui, que eu trouxe aqui, tipo, o Bitcoin pode ser a nova base da renda fixa, porque ao invés das empresas gerarem debentures e outros papéis de possivelmente renda fixa que existem no sistema Fiat atualmente, talvez essa estratégia de Bitcoin Yield seja uma reformulação, uma reconstrução de como que vai ser desenvolvida a renda fixa a partir de Bitcoin em corporações, em empresas, né? Então, isso muda muito a forma como o sistema Fiat, como as ações funcionam hoje em dia. Tu quer comentar alguma coisa, Cacá? Eu ia perguntar justamente sobre isso. Qual é o público desse produto? Eu acredito que, nesse momento, qualquer pessoa que tem Bitcoin, e a gente vai entrar num outro debate, tá? Que é até onde vai a diversificação e diversificação no mundo hiperbitcoinizado. Então, primeiro ponto, eu acredito que para corporações, principalmente fundos de pensão, empresas reguladas que não têm acesso ao Bitcoin, mas que querem se expor de forma indireta. A gente viu vários bancos comprando MSTR, que é a ação ordinária da MicroStrategy, dizendo que não tem Bitcoin. Ah, tá, mas tem diretamente, está exposto via MicroStrategy. Tem alguns países que não podem ter Bitcoin de forma direta, e nem ETF de Bitcoin, mas aí pode comprar a MicroStrategy. Então, é uma forma da MicroStrategy se tornar um proxy de Bitcoin com ainda mais volatilidade, que é o que o Saylor fala, né? Que eles vendem volatilidade. Então, primeiramente, eu acho que empresas que não podem se expor a Bitcoin e pessoas que querem diversificar a sua exposição a Bitcoin. Então, quem é Bitcoin, ele sabe que Bitcoin tende a performar melhor que qualquer outro ativo Fiat, porque consegue compensar a impressão das impressoras. Pode querer ter um prêmio a mais comprando MicroStrategy ao longo do tempo. Claro que esse prêmio a mais é pelo risco que tem tu não comprar Bitcoin de forma direta e se expor através da MicroStrategy, né? Perfeito, eu ia comentar sobre isso, porque nesse sistema, nessa forma de investir, você não consegue ter o seu Bitcoin na sua própria custódia. Total. Não é a mesma coisa que Bitcoin, isso tem que ficar bem claro. Isso só mostra, na verdade, para mim é tudo um grande reflexo do quanto, de fato, aquilo que o Ralph Finney falou lá em 2010, nos debates com o Satoshi, de que o sistema bancário e corporativo iria, de alguma forma, começar a adotar Bitcoin, de fato está acontecendo. Então, é mais um reflexo de como a adoção está avançando. Claro, a adoção sempre vai ser bottom-up, né? Que se fala das pessoas para o restante das entidades, né? Mas isso já está acontecendo. A maior parte dos Bitcoins estão com indivíduos, não estão com todos, porque, obviamente, dentro das empresas e corporações e governos, tem pessoas, indivíduos que estão ligados no Bitcoin, estão atentos para isso, e estão usando o Bitcoin, adotando o Bitcoin para atender aos seus interesses. Então, é tudo teoria dos jogos, né? Então, é natural que isso acontecesse.